Salmos de número 46. Johnny, pede o Mateus aí meu telefone. Mateus, meu filho, ele sabe o que é. O texto diz assim: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Repita essa parte B do versículo 7, vai. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Deus. Versículo 8 diz assim, vinde e contemplai as obras do Senhor, e que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Aí o que ele faz? Ele quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aí o 10 é lindo. O 10 vai dizer, vai. Esse é um texto normalmente que você usa para alguém em tempo de tribulação, sim ou não? É um texto que a gente observa como um texto que traz quietude para o coração, sim ou não, gente? Você já usou isso para a sua vida ou aplicou ele em alguém? Daqui a pouco a gente trata sobre isso. Deus e Pai, Deus fala conosco. Toma minha vida nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade, Senhor. Pai, dá a direção certa, dá o caminho certo. Deus, trata-se da tua palavra, e quando se fala da tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que espada de 2 gumes. Senhor, ela divide a alma, o espírito, a junta, a medula, Senhor, e ela é apta a discernir os pensamentos e desejos do coração. Então, meu Deus, fala conosco, é o que nós queremos te pedir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, se você crê, diga amém e amém. Você sabe que aqui os filhos de Corá, eles vão receber uma inspiração porque nesse salmo ele trata de um tempo de guerra. O Salmo de número 46, apesar de demonstrar que deveríamos de ter confiança no Senhor, ele deixa isso muito claro. Ele vai nos dar aqui algumas informações. Exemplo, do versículo 1 ao versículo 3, esse texto fala sobre a proteção de Deus. Do versículo 4 ao versículo de número 7, o texto fala sobre a presença de Deus. E do versículo 8 até o versículo 11, o texto vai falar sobre o poder de Deus. Então ele fala a respeito da proteção, da presença e do poder. Tudo inserido numa guerra. No versículo de número 1, o texto diz assim: o Senhor é o nosso refúgio. Me ajuda, o Senhor é o nosso refúgio.
Refúgio aqui, amados, tem a ver com abrigo. Numa determinada cidade, nos Estados Unidos, que foi assolada no ano de 1997, vou fazer uma introduçãozinha rápida. Aqueles moradores que perdem tudo, literalmente tudo, com furacões, e que dali por diante foi muito mais constante. E os anúncios diziam que a tendência não era melhorar, a tendência de fato era piorar. Um dos moradores daquela região resolve construir um abrigo, construído com concreto e com aço, para que quando viesse as tempestades, os furacões, eles tivessem aonde se refugiar. O Senhor está dizendo, o texto está dizendo assim: Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso abrigo. Você sabe que esse texto ele trata a respeito do poderio assírio. Então o imperador assírio era um cara mau. Ele não só conquistava territórios, como ele, além de conquistar territórios, depois dos territórios conquistados, ele ia lá, pegava todos os homens, decapitava esses homens e botava suas cabeças na entrada da cidade, fazendo com que todos que passassem vissem a cabeça de todos os homens da cidade ali expostas, uma por cima da outra. Os assírios, o poder deles era tão grande que eles nem sempre enviavam o seu exército todo. Quando eles se colocavam para o combate, o povo inimigo já se rendia. Nós estamos vendo e analisando um texto que vai falar exatamente sobre isso, aonde o Senhor está dizendo: sabe, em meio a essa guerra que você vive, sabe, em meio aos problemas que se levantaram, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro bem presente nas tribulações. Olha que coisa isso aqui, presente nas tribulações. Também está falando de guerras internas. Tribulação aqui, amados, é um beco sem saída. Você não sabe o que você vai fazer. Tribulação aqui está ligada a um lugar apertado, não tem o que fazer. Ele está dizendo: eu sou o seu socorro bem presente nos becos sem saídas da tua vida, nos lugares mais difíceis que você possa estar vivendo, nas tempestades mais tempestuosas que possam estar vindo sobre a sua vida. Eu sou o teu abrigo, e eu sou aquele que me manifesto, o socorro bem presente nas suas tribulações. Esse é o nosso Deus. E a gente vai olhar o versículo de número 2. Nós vamos ver que o texto diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espomejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Está falando aqui de catástrofes que são muito comuns. Está dizendo assim: ainda que a terra resolva dar os seus sinais, ainda que a terra estremeça, que haja terremotos, ainda que haja pragas, ainda que haja enfermidades, ainda que hajam problemas que você olha para eles assim: eu não sei como resolvê-los.
Eu não sei o que fazer, eu não sei como vai ser daqui por diante. Eu não sei de que forma eu vou me importar diante dessa situação. Aí ele diz assim: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Só que aqui em Jerusalém não havia nenhum rio. E o texto está ligado a Jerusalém. E o salmista vai dizer que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Só que deixa eu te fazer entender o cenário. Ezequias agora foi cercado pelo imperador assírio. Depois de ter vencido as 10 tribos do norte, agora o imperador assírio resolve chegar em Jerusalém e cerca Jerusalém. E ao cercar Jerusalém, ele está dizendo assim: olha, é melhor que você se renda, porque não há nenhum Deus que possa livrar vocês das minhas mãos. Ezequias vai para a oração, Ezequias vai para... E está aí o meu primeiro adendo. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não entre em tentação. Problema da igreja dos dias atuais é que ela até ora, mas ela ora por coisas que ela não vigiou. O texto diz: vigiai e orai. Existem coisas que nós estamos orando por conta daquilo que não vigiamos. Deixa eu repetir isso, porque isso aqui é um alerta para você, para mim, para nós. Se você orar mais, não significa que você deva perder o feeling daquilo que você precisa vigiar. Tem coisas que, se você vigiar, você não vai orar. Tem coisa que, se você entender que estiver na torre de vigia, você não vai precisar orar. E Ezequias foi para a oração. Em outras palavras, dizendo: Deus, eu não sei o que fazer. É como se o Senhor dissesse: Ezequias, tu esqueceu que você construiu um duto subterrâneo que trazem água de Gion, dos mananciais, que alimentam a cidade de Jerusalém. Tu esqueceu que existe um tubo que trazem águas cristalinas. Você esqueceu que não há um rio em Jerusalém, mas há uma água que vem de longe. Quando o texto diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto está remetido a um Cristo que disse que do teu interior fluiriam rios de águas vivas. Esse texto está anelado a alguns textos da Bíblia que mostra o poder de Deus, que mostra como Deus age, a forma que Ele faz. Ele está dizendo: a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse texto está dizendo que o santuário das moradas do Altíssimo não é um templo físico. O santuário das moradas do Altíssimo é você, sou eu. Ele está dizendo que você é o santuário das moradas do Altíssimo. Ele está dizendo que haverá uma alegria dentro de você. Não é uma alegria condicionada às expectativas das coisas externas. É uma alegria que virá de dentro para fora. Você está entendendo? Vai tomar você por dentro. Você está no meio de um caos, no meio de uma luta, e você consegue ter paz, consegue dormir, pois há um rio que flui. Há um rio que flui. Há um rio que estremece
estremece o inferno. Alguém que chega perto de você e precisa ouvir uma voz, precisa ouvir uma palavra, precisa ouvir, você está entendendo? E aí você se acha fraco demais, aí o Senhor vira para ti e diz assim: abra a tua boca, pois eu a encherei. E daqui a pouco de você, o fraco, você está alimentando pessoas, porque há um rio que flui, há uma fonte. Você está entendendo? Você entende a fonte? Você entende? Aquele paralítico, quando Jesus pergunta para ele: quer ser são? E aí ele vem com aquele discurso: você quer ser curado? Aí ele: não, Senhor, porque todas as vezes, primeiro eu não tenho ninguém que me lance, e quando eu tento ir, alguém já foi na minha frente. Ele, na mente dele, o discurso dele está preso no tanque. Só que quem chegou foi a fonte, irmãos. Quando a fonte chega, ela muda, ela anula o tanque. Você está entendendo? Repita comigo: quando a fonte chega, ela anula o tanque. E aí eu estou falando de uma fonte capaz de anular o tanque. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele continua, ó: Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Está em crise, Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Repita comigo: jamais será abalada. Pergunta assim: pastor, quando ela é abalada? Quando o pecado entra entre você e Deus. Quando o pecado entra, irmãos, o Senhor, você vai ver que todas as vezes que a cidade de Jerusalém, o templo, foi atacado, foi porque Deus saiu. Enquanto o Senhor estava presente, não tem ataque. Quando Deus sai, aí o ataque vem. O que significa? O pecado me tira, mas o arrependimento me recoloca. Deus está dizendo que o pecado, ele permite com que a cidade seja abalada, mas quando há o arrependimento sincero e genuíno, Deus entra. Sabe qual é o problema nosso? Nós precisamos punir. Alguém erra, aí você: não, tem que punir, pastor. E se o pastor não punir? Se o pastor não punir, está passando a mão, está alisando a cabeça. Mas a Bíblia diz que pecado confessado é pecado perdoado. Deus está falando para você, para mim, para nós. Ele está dizendo: se arrepender, eu entro de novo, e eu quero ver quem é que vai tocar em você. Quem toca em você, está entendendo? Deus ajudará desde antemanhã. Um Deus que cuida. Um Deus que vem, que é forte, que é poderoso. Bramam nações, reinos se abalam. Ah, irmãos, isso aqui, quando a gente contextualiza, isso aqui é tão complicado. Porque normalmente os nossos questionamentos é por que se levantaram nessa fúria toda. Aqui está dizendo que ainda que as nações convulsionem, que os reinos se abalem, Ele faz ouvir a sua voz e a terra dissolve, mostrando o seu poder, mostrando quem Ele é. Hoje você veio aqui para compreender um pouco mais de quem Deus é, de quem o teu Deus é e do que Ele pode realizar. Que agindo Ele, não há quem possa impedi-lo. O versículo de número 7, ele diz assim, olha o que diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Quem está conosco, irmãos? Vira para alguém próximo de você e diga assim: se tu não entendeu, entenda agora. O Senhor dos exércitos está com você. Pegou isso aí? Pegou? O Senhor dos exércitos está conosco.
Mas as nações estão abaladas, os reinos se abalaram, bramam nações, o Senhor dos exércitos está. Levante o que tiver que se levantar, o Senhor dos exércitos está com você. O inferno se levantou, o Senhor dos exércitos está contigo. O vizinho, o primo, não importa, o Senhor dos exércitos está conosco. O que eu faço, pastor? Erga a tua cabeça, olhe para o alto, entenda que socorro e livramento não virão dos montes. O salmista vai dizer: eu olho para os montes, de onde? Ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Ele está falando de uma tribo nômade que adorava nos montes, entendendo que adorando nos altos montes os seus deuses responderiam mais rápido. Ele está dizendo: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Ei, o meu socorro não vem dos montes, o meu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. Ei! Não vem de montes, não vem de pessoas. O texto diz, volta ao 6, Mateus, para mim, por favor. O texto diz assim: bramam nações, reinos se abalam. Sabe o que o texto está dizendo? Se fica registrado algo nesse sentido com a nação de Israel para Jerusalém, o que também não poderá acontecer comigo e com você. A Bíblia diz: na noite em que Jesus foi traído, mostra que se ele foi traído, eu posso ser você também. Na noite, por que o traidor precisa de uma noite para trair? Porque o dia revela e a noite esconde. Mas não tem problema não, porque tem alguém que enxerga no escuro. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus ele olha, ele foi subir um monte para orar, mas a Bíblia diz que ele viu os seus discípulos em aflição. O que é limitado para mim não é limitado para Cristo. Ele está virando para nós, está dizendo: eu posso ver aonde ninguém vê, eu enxergo aonde ninguém. E a quarta vigília da noite é tido como o momento mais escuro de uma noite. E Jesus, na quarta vigília da noite, vendo-os remando. Diga comigo, diga assim: vendo-os remando. Sabe o que Deus está dizendo? Você está em aflição, isso não te dá o direito de parar de remar. Está difícil, coisas estão complicadas. O que você parou de remar? Vendo-os remando. Dificuldade, vento contrário. Jesus olha e diz assim: eu preciso estar rápido com eles. E não há uma maneira de estar mais rápido com eles senão por sobre as águas. E é isso, irmãos. Eu acho lindo quando Pedro vai dizer assim: Senhor, se és tu, me permite ter contigo. Aí Jesus vai dizer assim: vem. Aí Pedro desce. Eu acho lindo porque ele começa a andar, e aí o vento, a onda, faz com que ele de uma certa forma crie medo no seu coração, e ele começa a submergir. É claro que o Pedro é o único homem, porque eu estou falando de Jesus. Jesus é uma divindade, é 100% homem, 100% Deus. Mas humanamente falando, Pedro é o único que anda por sobre as águas, ainda que dê poucos passos. Mas o objetivo de Jesus não é fazer com que você ande por sobre as águas. O objetivo de Jesus era entrar na embarcação, porque quando ele entra, o vento cessa. Quando ele entra, a tempestade vai embora. Ele está virando para mim e para você e está dizendo: se eu entrar na tua embarcação, eu mudo a tua história. Se eu entrar na tua embarcação, ei, o inimigo pode se levantar, bramam nações, não é isso? Bramam, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se... não há quem possa impedir o agir do nosso Deus.
O Senhor dos exércitos está conosco. Qual a relevância disso toda? Está falando de alguém que governa. Eu não vou gritar não, irmãos. Está falando de alguém que governa os anjos, os principados, o céu, a terra e o mar. Toda a força do universo, forças naturais e forças espirituais. Deixa eu tentar repetir, porque talvez eu vou repetir na mesma ordem. O Senhor dos exércitos está conosco. Quem? Aquele que governa anjos, principados, aquele que dá ordem e dá limite para o mar. Você está entendendo? Jó vai reconhecer isso. Ele vai tentar bater com o Senhor um papo quase que de igual para igual. Aí o Senhor vai chamar: Jó, vem cá, querido. Aonde estava tu quando eu botei limite no mar? Fala para mim. Aonde estava tu quando eu formei o fundamento e sobre ele não botei estacas? Fala para mim. E aí Jó, quando vai responder, ele vai dizer assim: sou indigno, ponho a mão na boca. Sabe, irmãos, existem algumas coisas na minha vida e na sua que a gente precisa entender o poderio do nosso Deus. Então comece a abrir a tua boca, não aqui hoje diante dos seus irmãos, não, abrir a sua boca no seu dia a dia e dizer para o inimigo da tua alma: eu sei no Deus ao qual eu tenho crido, nele há todo o poder, ele dá ordem aos anjos. Ei, Salmos 91, versículo de número 8, esse negócio de ficar crente orando, dizendo: que os anjos venham, que os anjos façam, que os anjos, não, somente ele tem poder de dar ordem aos anjos. Senhor, dá ordem aos teus anjos, para que venham, para você, para você ter noção. Zedequias ora, me ajuda, Zedequias ora, desculpa, Ezequias ora. Aí Deus vai pegar o seu exército. Escuta essa, Murilo. Deus pega o exército. Eu fico tentando imaginar, pastor Du, o Senhor dando uma ordem. Aí os anjos, principais anjos, porque são milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, há uma diferença entre naquilo que pode contar as coisas enumeráveis para as coisas inumeráveis, com I. Enumerável é aquilo que eu posso contar. Inumerável é aquilo que não se pode contar. Me ajuda, pastor. Se uma casta de demônio, uma legião, é composta de 7.000 demônios, alguns vão dizer que são 3, alguns vão dizer que são 2, baseado nos povos. Bem, se forem 7.000, é demônio a beça, sim ou não, gente? Entra um, sai outro, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Mas quando chega lá, é 6.999. Quando chega 7.000, acabou a história. Você está entendendo? E há um Deus que consegue dar uma ordem para todos eles juntos. Então isso são coisas inumeráveis. E o I? O I é quando Eliseu toca na cabeça do seu servo e diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Ele precisa ver o que eu estou vendo. Deixa eu te falar uma coisa: você não pode estar num ambiente vendo diferente daquilo que a liderança está vendo, daquilo que uma casa, o marido tem que ver a mesma coisa que a esposa tem que ver da mesma maneira que o marido. Reino dividido não subsiste. Deus está virando para nós e está dizendo que isso foi extremamente importante. Sabe por quê? Eles estão dentro de um ambiente fechado. E aí agora o Senhor não vai respeitar parede nem teto. Quando ele põe a mão na cabeça do moço, o moço vê carros e cavalarianos de fogo. E milhares, eu gosto da Almeida, o estudo da Almeida, que diz milhares e milhares e milhares e milhares. Aí põe 3 pontinhos, simbolizando que os anjos que servem ao nosso Deus são inumeráveis. Eles não podem ser contados. Você está entendendo isso? Aí Ezequias ora, e vou caminhar aqui para poder finalizar. Ezequias ora. Aí o Senhor reúne o exército
Tô conjecturando, tá, irmãos? Aí, o Senhor pensa, o que eu vou fazer? Não que ele tenha dúvida, por favor, não. Aí o Senhor vai lá e diz assim, você. O que ele diz? Singular, o que ele diz? Sabe o que o texto diz? Que Deus escolhe um anjo. Quantos anjos o Senhor escolheu? Quantos anjos o Senhor escolheu? Que matou 185 mil soldados assírios. Quantos anjos o Senhor escolheu? Quantos soldados foram mortos? 1000. Para você ter noção, dentro de Jerusalém tinha menos pessoas do que o exército que estava do lado de fora. Um anjo vai lá e extermina 185 mil assírios. Aí entra o 8. Ah não, eu estou no 7. Estou na parte B do versículo 7 agora. Deixa eu dar um acalento para o teu coração. O texto diz assim: o Deus de quem? Não, me ajuda. O Deus de quem? Não de Abraão, não de Isaac. O Deus de quem? Não o Deus de Israel. Está dizendo que é o Deus de? Se Deus tivesse usado Abraão é o cara que mais construiu altares que agradaram a Deus, o patriarca. Se Deus tivesse dito ali o Deus de Isaac, eu entenderia melhor. Por quê? Porque Isaac foi o cara que cavou poços, desentulhou poços, cavou os poços de seu pai, desentulhou os poços contra os inimigos. Porque cavar poço, já não, desentulhar poço não é para qualquer um, amados. Eu entenderia. Mas o texto diz, o Deus de Jacó, enganador, se fez passar pelo irmão para o direito de primogenitura. Jacó. Ah, mas teve um encontro com o Senhor. Teve no Val de Jaboque. Entendo. O anjo pergunta para ele, quem tu és? Ele não pode mentir do jeito que mentiu para o pai. Agora ele vai precisar dizer que ele é Jacó. E aí o Senhor muda o nome dele. Presta atenção. Todos nós temos um pouco de Jacó. Pegou isso? Não vem com perfeição aqui para mim. Não vem dizer que você, o céu, eu olho as coisas, não, todos nós temos um pouquinho de Jacó. Sabe o que Deus está dizendo? Independente das tuas imperfeições, eu te amo, te escolhi. Independente de, você está entendendo? Ele conhece começo, meio e fim. Vamos lá, ele conhece tudo. Aí o texto diz, o Deus de quem? Não, eu posso trocar pelo meu nome. O Deus do Alexandre. Qual é o seu nome? Você se encaixa nisso aqui ou não? Se encaixa? Se não se encaixar, não há problema nenhum. Mas eu me encaixo. Vamos lá. O Deus. Vamos lá. O Deus. Fala teu nome, vai. Solta o teu nome, vai. O Deus. Vai, o Deus. Continua, vai. É o nosso refúgio. É o meu Deus, é o teu Deus. É o Senhor das nossas vidas. Você pode dar um aleluia aí, você pode dar um glória a Deus aí no teu lugar. Versículo 8 é o caminho. Olha o que Deus vai fazer com o salmista. Vai pegá-lo, olha isso, pastor Orlando. Vai pegar o salmista e vai levar ele para dentro de uma guerra. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Vem,
entra para dentro de uma guerra, ou do término de uma guerra. Versículo 9. Ele põe termo à guerra. Ele dá cabo à guerra. Ele acaba com a guerra. Aqui fala daquilo que eu não consigo fazer, daquilo que você nunca vai conseguir fazer, mas Ele pode fazer. Posso ser usado de forma profética aqui. Existem guerras no mundo espiritual que Ele está dando termo, está dizendo: foi até aqui. Você recebe isso em nome de Jesus? Chega. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Não é um elemento chamado ONU que vai estabelecer uma paz confusa. Não é a paz que vem de homens, é a paz que vem dos céus. É aquela que excede todo o entendimento. É um Deus que está virando para nós e está dizendo: eu estou dando fim a guerras. Só recebe aí em nome de Jesus. Aí ele diz: quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Quando eu fiquei preso nesse texto hoje à tarde, né? Hoje eu fui a médico, correria hoje. A tarde foi bem confusa, E aí eu lembrava de um pedacinho. Você pode ficar aí mesmo, mas só para um pouquinho. Daqui a pouco você volta para aí. Eu lembrava daquela canção do Oziel, né? Quebra o laço, quebra o arco, faz a tempestade acalmar. Quando entra na batalha, eu pulei. Ele é o Deus que tem todo o poder e me dá força para vencer. Ele quebra o arco, despedaça a lança. Todo o exército do grande, quando os despojos de guerras não podiam ser carregados com eles juntavam todos os despojos, André, botavam todos eles juntos. Eles quebravam os arcos, eles quebravam as lanças, e eles queimavam os carros no fogo. Por quê? É isso aí. Eles queimavam os carros no fogo, para que uma vez que o exército inimigo se recomposse, eles não tivessem poder de usar as armas contra esse que foi vitorioso sobre eles. Então deixa eu te fazer entender que eu estou finalizando agora. Ele dava termo, ele terminava com a guerra. Ele leva o salmista para um ambiente de guerra. Ele diz: contemplar, e aí vai. Vê como eu trabalho, vê a forma que eu faço. Sabe aquele arco que foi usado muitas das vezes para que dardos inflamáveis chegassem até você? Foram quebrados. Sabe aquela lança que muitas das vezes, quando você estava distraído e esqueceu a couraça da justiça, afetou teu coração? Ela foi quebrada. Sabe os carros que muitas das vezes te perseguiram? Eles foram queimados no fogo. É isso. É isso que eu vou fazer com vocês. Os inimigos serão destruídos. Todas as armas que eles usaram
que ele usou contra você, todas elas serão destruídas. E aí, quando o inimigo não podia levar essas armas, eles ateavam fogo. O Senhor está dizendo: eu vou usar a mesma estratégia contra eles. E aí vem o versículo 10, que diz, me ajuda, vai, que diz o que? Só para a gente terminar, em nome de Jesus. O que ele diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Todas as vezes que talvez você precise de uma palavra, você está vivendo uma crise emocional, alguém vira para ti e diz: olha, Salmos 46, versículo 10. Só que a aplicação desse versículo não é para mim nem para ti tão somente. A aplicação mais importante dos Salmos de número 46, no seu versículo 10, é para o inimigo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É para o mundo que se levanta contra nós, é para as forças opressoras do inferno que insistem em se levantar contra as nossas vidas. Aquietai-vos aqui não é fique parado, seja só ouvinte. Aquietai-vos aqui vai muito mais do que isso. Aquietai-vos aqui diz: confia em mim, pois eu continuo cuidando de você, guardando a tua vida, te livrando de todo mal. Aquietai-vos aqui é dizendo para o inimigo: já viu quando uma torcida quer implicar com a outra, irmãos? Você já viu Flamengo perdendo, aí daqui a pouco o Gabigol vai lá, faz um gol, vai na torcida, ei, não toca nele, não toca nela, porque ele tem dono, ela tem dono. Ei, saiba que eu sou Deus. O teu inimigo vai precisar olhar que Deus continua cuidando de você, tratando da tua vida, sendo o teu Deus. A nova versão brasileira diz assim: fiquem quietos e saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Todas as nações da terra hão de honrar o meu nome. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Senhor, o Todo-Poderoso. Aí no versículo 11, ele repete: o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos. Eu vou repetir até você glorificar aí no teu lugar. Em nome de Jesus, vai. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu vou repetir só mais uma vez. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
é o socorro. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros no fogo. Ele é o nosso Deus. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Haja o que houver, ele é poderoso demais para agir. Em nome de Jesus, reconheça a sua soberania e ele se manifestará entre nós. Isso, fique de pé, vem orar comigo, vai. Fique de pé, isso. Vem orar, vem dizer, vem falar com ele agora. Você está no meio de uma guerra, você está no meio de uma batalha, você está vivendo um tempo de incerteza. O Senhor dos exércitos é o teu Deus, é contigo. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Abre agora a tua boca, vai. 1 minutinho de oração agora aí, como se você estivesse no monte, vai. Como se você estivesse dentro do teu quarto no momento de oração, vai. Em nome de Jesus. Os jovens, vamos. Você tem pleito, você tem coisas que você quer entregar para o Senhor. É isso. Vai dizendo para ele: Deus, eu entro agora numa batalha espiritual, porque o inimigo da minha alma vai ter que se aquietar. O inimigo da minha alma vai ter que reconhecer de que o Senhor é o Deus da minha vida, é o Deus da minha casa, o Deus da minha salvação. Então ore agora, vai. Isso, ora, vai. Isso. Vai dizendo: Deus. Isso. Vai declarando isso, porque enquanto você faz isso, batalhas são destravadas, milagres acontecem. Isso, diz Deus: eu creio. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Se houver alguém entre nós que queira reconhecer Jesus como Senhor,